Olá, amada igreja. É com muita alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. E hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, vamos estudar a lição de número 9, que vai de Gênesis do 28, capítulo 28 ao capítulo 31. E o textuário da nossa lição de hoje está em Gênesis capítulo 28, versículo 16, que diz: Acordando, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Um dos pontos básicos da lição de hoje é esse. E a lição de hoje traz um conflito familiar, um relato da criação de filhos entre Isaac e Rebeca, da criação dos seus filhos gêmeos, Isaac e Esaú. E é uma história realmente muito importante para nossas vidas, para a continuidade e formação do povo hebreu, e que serve, uma história que serve muito, uma história muito bem clara, que pode ser utilizada nos dias de hoje, principalmente na forma de condução dos nossos lares. E é isso que nós vamos estar estudando na manhã desse domingo. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por mais uma vez tu está nos usando para levar a tua palavra a toda a nossa igreja, Senhor Deus, a todos os irmãos que nesse momento estão acompanhando a nossa escola bíblica dominical. Te agradecemos por tudo, Pai. Dá-nos um domingo maravilhoso na tua presença, em plena paz. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, é isso que nós vamos estar estudando nessa manhã. E nós vamos começar o estudo agora. Meus irmãos, nessa passagem de Gênesis, nós vimos aqui, acho que a gente pode tirar um monte de lição, um monte de aprendizado. Primeiro, a displicência de Esaú em fazer uma troca, ele trocar a bênção dele por um prato de comida. A mentira do irmão Jacó, a conivência da mãe de Rebeca, se aproveitando da fragilidade do pai dos meninos, né, dos gêmeos, de Isaac, aproveitando a fragilidade de Isaac. Então a gente observa um monte de relatos, um monte de fatores que podem ser utilizados, que serve de aprendizado para as nossas vidas hoje. E às vezes a gente se coloca dentro da história e a gente observa quantas vezes nós trocamos as bênçãos por motivos, por bobagens, por prazeres momentâneos, né? Quantas vezes a gente deixa de aproveitar até estar na presença de Deus, na casa do Senhor, por prazeres do dia a dia, por prazeres completamente volúveis. E é isso que nós vamos estar observando na lição de hoje. E eu convido o primeiro professor para nos falar de hoje sobre crise sobre a promessa da bênção, que está mais ou menos em Gênesis do capítulo 28, do 1 ao 22. E para falar um pouco sobre isso, eu convido o nosso querido irmão Guilherme para nos falar um pouco sobre esse tópico. Por favor, meu querido irmão Guilherme, nos fale um pouco sobre as crises sobre a promessa da bênção. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Antes de começar, eu quero agradecer por essa oportunidade, a Deus primeiro e a irmã Gil. E estou aqui para poder aprender um pouco junto com vocês sobre essa lição, né? A lição 9, cujo tema é Crises sobre a promessa da bênção. E a gente vai junto aprender essa ideia e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações através dessa palavra que é viva, é eficaz, que é um manual para nossas vidas. Antes eu estarei orando e é isso. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. Você sabe o quanto meu coração tem estado grato por isso. E eu te agradeço por tudo e agradeço por cada irmão que está assistindo, que está participando. Quero te pedir que o Senhor possa estar abrindo nossos corações para a gente aprender junto. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nossas vidas, que a gente possa aprender, que o Senhor possa me usar, Pai, para estar transmitindo isso tanto para mim quanto para eles. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. A palavra, na verdade, a lição, né? Ela se encontra em Gênesis 28, do 1 ao 22.
Eu não vou ler, por conta que é um texto relativamente extenso e pode ficar uma coisa massiva, e sem falar no tempo. Mas, basicamente, é um contexto em que você tem a história de Esaú e Jacó, e a Rebeca ajuda a Jacó a fugir, né, entre aspas, assim, a fugir. E você tem uma coisa importante no início do capítulo 28, que é uma orientação de Isaac para a vida de Jacó, que é justamente a escolha da esposa dele, né? Não escolha uma esposa, uma mulher que seja cananita. E você tem esse contexto dessa orientação, e você tem a bênção que Isaac traz e que abençoa a Jacó, sobre seus descendentes, sobre a vida dele e sobre tudo que ainda vai acontecer, que o Senhor possa estar abençoando, basicamente. E ao ler isso, né, isso é só o contexto, basicamente, mas eu tirei uma lição muito grande disso e queria compartilhar com os irmãos, que é a importância da orientação que nossos pais têm sobre nossa vida. E é interessante porque é algo muito importante e necessário acontecer, essa orientação de pais para os filhos. E o que eu acho mais profundo de tudo é porque não é só, por exemplo, o meu pai me orientou, a minha mãe me orientou, e aí somente eu vou seguir isso. É uma coisa que vai se perdurando de geração em geração, de descendente em descendente. Tanto é que você tem ensinamentos que sua avó que ensinou a seu pai, que passou para você. Então, assim, o que eu quero dizer é uma lição básica, né? A importância que da orientação dos pais aos filhos. Inclusive, o autor da revista, na lição, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa importância e sobre a diferença de uma pessoa que cria um filho de acordo com a palavra de Deus e uma pessoa que não cria de acordo com a palavra de Deus. E ele fala sobre as diferenças, querendo ressaltar de fato essa relevância, e isso é uma coisa essencial, essa orientação e os conselhos dos nossos pais. Então, basicamente, esse é o contexto. Jacó orienta, Isaac orienta Jacó e derrama a bênção sobre ele. E ele fala sobre toda a descendência, e eu acho incrível assim a promessa dele, porque a promessa não, a bênção dele, porque ele não fala só algo somente para Jacó, ele abençoa tudo, as terras, Jacó, os descendentes. Isso é maravilhoso. E ao longo da história, né, Jacó parte para Harã, e nessa partida para Harã ele tem que fazer uma parada para poder dormir, pernoitar. Ele encosta na árvore e vai dormir. E nesse sono ele tem um sonho, e esse sonho é um sonho bem, caramba, bem intenso assim. É um sonho que ele vê uma escada que é estendida do chão até os céus, e ele vê anjos subindo e descendo, e vê lá em cima o Senhor, e o Senhor está olhando para ele e vai falar com ele. E é aí que surge a promessa, é aí que ele faz uma promessa. O Senhor faz uma promessa a Jacó, abençoando ainda mais a descendência dele e abençoando a sua vida, de fazer prosperar, de realmente algo se estender através da vida dele. E eu acho muito profundo, porque a promessa que Deus faz sobre a vida de Jacó é algo que ele fala assim: por ser um intermédio, a sua descendência vai ser como a poeira do solo, tipo assim, você não consegue contar. É basicamente como se fosse Abraão, né? Que a sua descendência é como a poeira e tudo mais. Então ele quer dizer com isso que é uma descendência que você é tão numerosa que você não vai conseguir contar. E ele fala uma coisa interessante, ele fala que por ser um intermédio, muitas pessoas serão alcançadas, muitos clãs de terra serão alcançados. E isso é interessante porque ele coloca isso como uma coisa geral: norte, sul, leste, oeste, assim, todas, em todo o lado onde você for por seu intermédio, eu serei conhecido. E o que isso me traz mais de profundidade de ensinamento que a gente pode aprender juntos é o versículo 15, quando o próprio Senhor diz assim para Jacó: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. E isso é uma palavra profunda demais, é uma grande promessa do Senhor para a vida de Jacó, e também podemos considerar para a nossa vida também essa promessa, né, de que o Senhor estará conosco em todo momento, em cada momento. E eu vejo muito a gente hoje, a gente tem muita dificuldade de crer nisso. A gente muitas vezes acaba levando um relacionamento de só momentos bons. Então, quando eu estou com um momento bom, eu falo com o Senhor, eu creio no Senhor. Quando eu estou com um momento ruim, o Senhor me abandonou. E quando na verdade não é bem assim. E eu acho muito interessante nisso, porque basicamente o Senhor está falando: creia.
Essa é a diferença, né? A palavra, ela tá aí, a semente é boa e cai em diversos solos, a diferença é se realmente nós vamos crer ou não. E o que acredito que o Senhor estava falando a Jacó ali, quando ele diz, estou contigo por onde quer que você vá, não é só uma promessa de tipo assim, eu vou estar com você, mas é uma promessa de creia de que eu vou estar com você. E isso é muito interessante e é muito importante trazermos para a nossa vida isso, porque a gente tem que ter essa percepção e essa certeza, a gente tem que ter essa certeza de que o Senhor está conosco aonde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vai, e a gente encontra várias promessas, né? Na Bíblia, como um todo, a gente encontra diversas promessas de Deus para as nossas vidas e a gente precisa crer de fato nisso. E logo em seguida, a gente vai ver que Jacó, ele acorda do sonho e ele tem um pouco de medo, assim, porque ele, caramba, viu o Senhor e tal, e fica um pouco assim com medo. E é interessante depois o que ele fala, é interessante e real, trazendo para a perspectiva humana da gente, né? Porque Jacó, ele lembra muito bem do que Deus prometeu a ele, da descendência, do frutificar e também da presença dele em todo o tempo. E mesmo assim, ele limita isso. É meio que ele condiciona. Então ele fala assim no versículo 20. Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo, me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E eu vi isso muito uma relação próxima com a nossa humanidade, de condicionar as coisas. A gente gosta muito de condicionar. E ele fala assim: se, meu amigo, Deus está te falando, eu vou estar com você, porque você está pensando que se. Você está condicionando um amor que é incondicional. E isso é uma coisa muito perigosa, porque às vezes, quando você começa a condicionar, isso vai te afastando de um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque você vai a todo momento procurar uma coisa que está faltando em você, ou que talvez esteja faltando em Deus. Então, quando você condiciona, se isso acontecer, eu faço isso. Se não acontecer, eu não vou fazer isso. Ou então, se eu conseguir ser assim, aí Deus vai me aceitar. Ou se eu conseguir, sabe, são coisas que nos afastam de verdade, porque Deus sabe como nós somos, Deus nos aceita, nos ama e está conosco independente da gente reconhecer isso ou não. Isso eu acho maravilhoso, porque realmente é graça. Porque o Senhor está conosco mesmo quando a gente não está nem aí, por exemplo, quando a gente muitas vezes abandona, quando a gente muitas vezes não quer saber de nada. O Senhor continua conosco, a gente que deixa de perceber Ele. Eu acho interessante porque, e um outro ponto de vista que a gente pode tirar de uma lição, é que o Senhor fala diretamente a Jacó. Ele não fala assim, fale anjo para Jacó, fale. Ele fala diretamente a Jacó. Ele fala assim, ó, eu estou com você aonde quer que você for. Eu estou com você. E ele fala, e Jacó ouve perfeitamente, entende perfeitamente isso. E é a mesma coisa com nós, irmãos. Deus fala diretamente a nós. E quando eu digo isso, não que a gente tenha uma visão, pode ser sim, Deus pode falar de diversas formas. Mas a principal forma é na palavra de Deus. Então, ele fala diretamente conosco, assim como falou diretamente de Jacó, de que ele estaria com ele onde quer que ele foi, onde quer que ele passasse. O Senhor diz também através da palavra para a gente que estará conosco em todo momento, que estará conosco até cumprir as suas promessas. Isso é muito interessante porque você pega, por exemplo, no Novo Testamento, você pega Jesus falando, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até o final dos tempos. Você pega em Hebreus, acho que é 13:6, ele fala, eu nunca os abandonarei e jamais deixarei. Então são promessas para a nossa vida que Deus está falando diretamente para a gente através da palavra. E que a gente precisa de fato crer. Porque é isso que faz a diferença. É a nossa fé mediante aquilo. Para eu perceber que a palavra ela é a mesma. A palavra é a mesma para duas pessoas, só que a diferença de que uma muda e a outra não é porque ela creu e a outra não creu. Então a gente tem que de fato crer que o Senhor está conosco em todos os momentos. E isso é algo que me fez pensar muito, né? E que gradativamente vai acontecendo essa questão da gente condicionar. Então, por exemplo, eu tenho uma situação e aí eu falo, não, Deus não está comigo não porque eu errei aqui. Aí eu tenho que fazer algo, a gente sempre cai nisso. A gente vai gradativamente caindo nisso, nessa questão de condicionar, de que eu tenho que fazer alguma coisa, de que eu tenho que ser isso, para Deus fazer isso para mim. E quando, como eu falei, a gente tenta condicionar um amor que é incondicional, é independente. E é isso que acontece com Jacó, e eu acho isso muito humano, eu acho isso muito parecido conosco, quando ele fala assim com Jacó, quando Jacó fala assim, se Deus estiver,
Sabe? Tipo assim, Deus já falou diretamente a você que vai estar. Se Deus estiver e a nossa falta de fé, a nossa pequenez de fé. E isso é algo que a gente tem que cada dia mais combater. Não é se Deus está, não é se Deus estiver comigo. Deus está com você, meu irmão. Não é se Deus está comigo, Deus está com você em cada momento. Seja no ônibus, seja em casa, seja aqui na EBD, seja no templo. Seja onde for, seja na escola, seja na rua, seja no Zoom. Aonde quer que seja, o Senhor está conosco. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa aprender a, de fato, reconhecer a presença do Senhor e parar de condicionar as coisas. Então essa é uma grande lição que eu tiro da história de Jacó, nessa parte em que a gente se encontra em Gênesis 28, do 1 ao 22. E eu quero orar para poder encerrar minha participação e que Deus abençoe a todos os irmãos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa estar falando aos corações do Espírito Santo de cada um, de maneira singular, de maneira pessoal, como só o Senhor sabe. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar nos ajudando a reconhecer o teu amor incondicional e a nos ajudar a parar de condicionar as coisas, Pai. Nos ajuda a entender e a crer, ter essa certeza de que o Senhor está conosco em todo momento, seja ele bom, seja ele ruim, seja o qual for o momento, o Senhor está conosco. Que a gente creia nisso, meu Pai, e que a gente possa pegar cada vez a isso, buscando um relacionamento mais profundo contigo. Só abençoe a vida dos irmãos, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe a cada um, e é isso, um forte abraço. Muito obrigado, Guilherme. Os irmãos viram que confusão criou Jacó e sua mãe? Imagina que guerra dentro da família passou a existir. Que conflito familiar aconteceu por causa de mentira, por causa de enganação, quase se transformaria numa tragédia. Porque a Rebeca sabia da promessa de Deus, então não precisava de ajuda externa nenhuma, porque Deus providenciaria. Mas aí uma enganação, uma tramóia organizada entre o filho e a mãe para enganar o pai e enganar também o irmão e tomar a bênção do irmão. E agora nós vamos ver o outro professor para falar sobre a promessa é renovada, de Gênesis 28, do versículo 10 ao 29. E para falar sobre isso, eu convido o nosso querido irmão Bebeto. Bom dia, meus irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os meus irmãos na manhã deste dia. Hoje, na nossa escola bíblica, me foi confiado o segundo tópico da lição. Da nossa lição de hoje, que o título do segundo tópico diz: A promessa é renovada. A promessa de Deus é renovada. A promessa de Deus que foi feita a Abraão é renovada em Jacó. Conta o texto que está em Gênesis 28, de 10 a 29, que Jacó estava de viagem e uma noite, enquanto Jacó passava a sua primeira noite da viagem, num lugar chamado Luz, recebeu de Deus uma revelação por meio de um sonho. Uma revelação por meio de um sonho. Até aquele momento, Jacó conhecia Deus através dos seus pais. Como dizia Jó, eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos me veem. Essa linda palavra de Jó é bem parecida até aqui com Jacó. Até aquele momento, Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas a partir dali, ele passou a conhecer Deus por si mesmo, diz o escritor. Jacó só teve um sonho, e no sonho diz o seguinte, lá em Gênesis 28, 12 diz: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão pelo oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Meus irmãos, ouvir isso da parte de Deus conforta, enche o coração de qualquer ser humano. Porque não foi palavra de homem, foi palavra vinda dos céus, foi palavra vinda da boca do próprio Deus, que Jacó, em revelação, ouve. Tanto que ele não ficou preocupado com o sonho na escada onde os anjos subiam e desciam. Ele fixou os olhos em Deus. Ele fixou os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele fixou os olhos no Todo-Poderoso, no El Shaddai. Nele estava a sua esperança. A ele, portanto, adorou e dirigiu suas orações. Deus se revelou a ele e garantiu, e fez essa garantia: pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Muitas vezes, o homem em nós só enxerga defeitos. Como Jacó, como qualquer ser humano, era cheio de defeitos. Mas Deus encontrou em Jacó qualidades que o próprio Jacó não conhecia. Jacó não sabia que tinha esse potencial, mas Deus o vê como um vaso escolhido e trabalha o coração de Jacó para que se cumpra em Jacó aquilo que ele prometera em Abraão. Quando às vezes nem nós, diz o escritor, quando às vezes nem nós logramos ver em nós algo de valor, Deus nos vê como um vaso escolhido. É isso que Deus enxerga em Jacó, um vaso escolhido. Temos muitos vasos escolhidos por Deus nas nossas comunidades para fazer um trabalho específico. Deus, quando quer fazer um trabalho específico, ele escolhe. Não precisa você se apresentar. É Deus que se apresenta a você. É Deus quem o escolhe. Portanto, essa beleza de história de Jó, que está contada, de Jacó, que está contada no livro do Gênesis, de 28 até o capítulo 28, de 1 a 22, é uma belíssima história. Ao término da escola, leia esse capítulo todo e veja quão grande é o amor de Deus para com aqueles que ele o escolhe. Obrigado, Bebeto. Meus irmãos, como diz aqui na Bahia, Jacó entrou pela porta da frente e saiu corrido pela porta do fundo. Para os irmãos terem uma noção de distância, do lugar de onde Jacó estava, para onde ele foi parar, lá na terra de Labão, dá mais ou menos 650 quilômetros. É mais ou menos a distância daqui para Maceió, onde Jacó foi se esconder. Ou seja, Jacó foi para bem longe, se afastando com medo do seu irmão, porque se Esaú pegasse Jacó naquele instante ali, a coisa realmente não seria nada boa. Não seria nada boa para o pobre do Jacó. Mas, meus irmãos, observe o seguinte: o que Jacó apronta e vai para a terra de Labão. E desde a lição passada, que nós já vimos que Labão já não era boa coisa. Desde quando Labão conhece Isaac, Labão já se mostrou aqueles sinais de esperteza, de querer ser mais esperto do que o outro. Mas só que Labão não sabia que ele estava sendo esperto com Jacó, mas só que Jacó tinha a proteção de Deus. Então, por mais que Labão tentou enrolar o pobre do Jacó, mas no final ele perde porque ele estava atentando contra Deus. E aí imagina a história, a gente já sabe da enganação que Labão faz com Jacó, e eu fico imaginando o conflito familiar que foi de Jacó na sua casa, convivendo com Labão, convivendo com as suas duas esposas, com Léa, mais Raquel. Imagina o conflito familiar que foi a cabeça de Jacó, ter que lidar com tudo isso, ter que lidar com as duas esposas, ter que lidar com Labão, com o sentimento de culpa que ele teve, da mentira que ele aprontou contra o irmão, enganando o seu pai já em idade avançada. Imagina o conflito que foi na cabeça de Jacó.
ter que lidar com tudo isso, meus irmãos. E realmente a cabeça de Jacó não ficou nada boa em ter que lidar com toda essa confusão da qual ele se meteu. E ele que criou, diga-se de passagem, ele que criou toda essa confusão, toda essa enganação. E observe que ele faz essa enganação e ele termina passando por um processo de mentira, de enganação que o Labão apronta contra ele, da mesma forma como ele aprontou com o seu irmão. Imagina que tudo isso acontece nesse período que Jacó está lá em Padã Arã. E agora nós vamos ver um outro professor, e agora convido um professor, um especialista, para falar um pouco sobre Gênesis 31, de volta à terra da promessa. E para isso eu convido o nosso querido pastor Epímaco para nos falar um pouco sobre isso. Meus irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 31, versículos 1 a 21. O trecho que narra a volta de Jacó para a terra da promessa. Nós vemos aqui em capítulo 27 que Jacó tinha roubado sutilmente a bênção que era para o seu irmão Esaú. No capítulo 27, versículos 33 a 35, nos diz o texto que Isaac estremeceu, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Disse Isaac para Esaú. E aí Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com um grande e amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Isaac disse: veio teu irmão e com sutileza tomou tua bênção. O ódio de morte. Agora, Esaú queria matar o irmão. Então, instruído pela mãe, ele se refugiou nas terras de Labão, em Harã. Instruído pela mãe, ficou lá naquele refúgio durante 20 anos, 7 anos trabalhando por Raquel, 7 anos por Léia, 6 anos pelo rebanho. Depois de 20 anos ele recebe, é o nosso texto básico, a ordem para voltar. Disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a sua parentela, eu serei contigo. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então é o retorno. É o retorno. E Jacó teve muito medo da reação dos irmãos. Ele mandou mensageiros adiante, e eles vieram, dizendo que Esaú estava com 400 homens. Ele temeu muito. Inclusive, dividiu o povo em 2 bandos. Se atacar um bando, o outro foge. E ele fez uma oração humilde. Interessante que no capítulo 33, versículo 10... ele faz uma oração muito importante. Nós encontramos aqui 32, versículos 10 e 11, ele diz assim: não sou digno, 32, da menor de todas as tuas beneficências e da tua fidelidade, Senhor. Tens usado para com teu servo. E então, Senhor, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão Esaú, porque eu o temo. E aí, meus queridos, é interessante que nos diz o texto, é emocionante o encontro, que Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-se ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Perdão, assim, total. E a reação de Jacó diante do perdão do seu irmão Esaú foi muito importante. Ele diz: mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, Esaú, aceita o presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, Esaú, como se tivesse visto o rosto de Deus.
Por quê? Tu te agradaste de mim. O perdão é o perdão. Nós observamos que nós nos parecemos mais com Deus quando perdoamos ao próximo. É quando mais nos parecemos com o Deus perdoador. Quando estamos também dispostos a perdoar ao outro. Portanto, meus queridos, é a grande lição. Os que progridem na vida são aqueles que estão sempre dispostos a recomeçar. Como nós vimos aqui com Jacó. Obedeceu, voltou. Avançar na vida, às vezes, é recuar, recomeçar. E Jacó obedeceu e voltou com tudo. Família, com seus bens. Então vamos retornar também, depois dessa pandemia, conscientes, mais conscientes de que Deus é misericordioso, precisamos do seu perdão, precisamos perdoar ao outro, servir ao próximo. O convite ao retorno está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia é um convite ao retorno. Há várias chamadas. Nós observamos que, por exemplo, convertei-vos, pois agora, Jeremias 18:11, volta Israel para o teu Senhor. Várias mensagens. Porque conversão é um retorno. E Isaías 55:7, é um belo resumo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Volte-se ao Senhor. Então, nós observamos que essa chamada ao retorno é constante. Nós temos outras histórias de retorno também. Noemi voltou para Belém, voltou lá do país de Moabe, depois de perdas trágicas, né? O esposo, 2 filhos. Temos também uma grande história de retorno do exílio babilônico. O Reino do Sul retornou do exílio babilônico. E a imagem é bem mais do que um deslocamento físico, é algo interior, é o retorno do coração. Essa é a grande imagem. O arrependimento é essencial ao retorno. É o retorno da confiança na própria força, nas próprias virtudes, para confiarmos na misericórdia de Deus, na sua sabedoria, no poder de Deus, né? José e Maria, no Novo Testamento também, retornaram do Egito, depois que Herodes morreu, receberam o comando para voltar. E voltaram com o menino Jesus. A maior história talvez seja a do filho pródigo, na parábola conhecidíssima de Jesus, depois de uma viagem de rejeição e rebeldia contra os valores aprendidos em casa, ele cai-se, ele volta para si. Estava tão distante dele quanto estava fisicamente de casa. Ele cai-se e diz: levantar-me-ei e ter com meu pai. E o quadro de arrependimento é visualizado, é lindo. Parece um pouco esse encontro de Esaú perdoando Jacó. Nos diz o texto que o pai reconhece o filho, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e o abraçou. Então, é a imagem que nós temos do retorno, né? O pecado pode nos afastar da casa, da comunhão com o pai, mas o pai está sempre de braços abertos, pronto a perdoar. Então, queira Deus que essa imagem de retorno de Jacó, a casa dos pais, a terra prometida aos seus pais, né, tenha um profundo significado espiritual, né, e cada um possa estar se arrependendo do seu pecado e voltando para a comunhão com Deus. E que o Espírito Santo persuada a cada um. Amém. Obrigado, professor Epima, por sua participação. Irmãos, quais seriam as aplicações para a vida da lição que nós vimos hoje? Primeira coisa é a seguinte: observe que Jacó foi criado num lar
onde ele sabia de toda a história da formação do seu povo, onde ele sabia da história de seu avô, pelo que o seu avô passou, o que Deus fez na vida do seu avô, do seu pai, da sua família. E mesmo assim, Jacó só vem se converter só no momento de fuga, quando ele está indo para a terra de Padã Arã, para a terra de sua mãe. Então, observa o seguinte, como é difícil para os pais colocar na cabeça de seus filhos a verdadeira história de Deus, a verdadeira história de sua formação, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de você ser temente a Deus. E só depois de velho é que observe que Jacó vem ter esse encontro com Deus e ainda diz o seguinte: no momento que ele se encontra, realmente o Senhor está nesse lugar. Às vezes a gente observa muitos filhos de pais cristãos, mas que vêm a se desviar da palavra de Deus, vêm a esquecer dos ensinamentos de seu pai. Um outro ponto interessante que o autor coloca é o seguinte: Betel foi um momento especial na vida espiritual de Jacó e serviu para sustentar seus passos diante dos obstáculos que estavam por vir. Momentos assim com Deus devem ser buscados por nós, seus servos, constantemente. Não tão importantes quanto tais momentos serão os resultados deles em nossa vivência diária. E ele ainda segue: o pacto matrimonial é o compromisso assumido diante de Deus. Isso ele observa a importância do laço matrimonial, a importância realmente Meus irmãos, essa passagem dos Gênesis do 28 ao 31 realmente é algo que merece que os irmãos leiam com bastante atenção em casa. Aproveita hoje, domingo à tarde, para dar uma lida no livro de Gênesis, nesses 4 capítulos. Inclusive, a lição de número 10 vai de Gênesis 32 ao 36. Inclusive, nós já vamos até publicar a lição da próxima semana. Meus irmãos, abrindo aqui apenas um parênteses, eu sei que nós estamos muito tristes por não podermos estar na igreja nesse momento, lá no templo, naquela convivência, naquele calor humano entre irmãos. Mas eu acho que a igreja está tendo o maior bom senso em suspender. Semana passada, essa semana em São Paulo, acho que foi na quarta-feira, uma igreja reuniu 2.000 pessoas num culto ao ar livre e a polícia chegou, encerrou o culto, autuou os organizadores da igreja e foi realmente um vexame, saiu em todos os canais de televisão. Foi realmente algo bastante vexatório. Então não é bom que nossa igreja passe por situações dessa natureza. Então por isso que realmente é prudente que a igreja acate as decisões governamentais, as decisões dos órgãos públicos. Mas já isso passa, estaremos de volta para celebrar o nome do Senhor Jesus na nossa igreja, no nosso maravilhoso templo da Igreja Sião. Agora, meus irmãos, para terminarmos, eu queria apenas falar uma letra de Paulo César Baruch, onde ele canta: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Aí vem o refrão: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É isso que Deus colocou para Abraão, para Isaac, para Jacó, que todo o trabalho era de Deus. Cabia a eles, a Abraão, Isaac e Jacó, apenas descansar no Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Agora olha o refrão. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Os irmãos viram a letra? O trabalho é todo de Deus. Nossa parte do trabalho é só descansar e confiar nele. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos de ver nesse domingo. Eu agradeço a todos os irmãos. Gostaram do DVD de hoje? Tá vendo um sinalzinho aí embaixo da sua tela aí do seu celular, bem assim? Clique nesse sinalzinho aí se o irmão gostou da nossa lição de hoje. Quer dar sugestão? Também manda pra gente sugestão da nossa EBD. Meus irmãos, nós temos que parar com aquele negócio do jardim bonito, é o jardim do vizinho. Então, vamos valorizar nosso culto, a nossa igreja, a nossa EBD, a nossa organização. Vamos valorizar, vamos participar mais, vamos dar valor ao que nós temos. E olha que eu tenho rodado muito por aí, meus irmãos, eu digo para os irmãos com absoluta certeza, nós somos agraciados por Deus, porque nós temos uma igreja extremamente organizada e o trabalho todo ele feito com muita decência, ordem e organização. Quero agradecer aos irmãos e pedir aos irmãos que orem pela nossa igreja, orem pela direção da nossa igreja, pelos nossos os irmãos que cuidam da parte organizacional da igreja, é administração, é tesouraria. Vamos organizar, vamos orar, pedir a Deus que Deus mantenha todos esses irmãos em harmonia e cada vez mais dando a eles inteligência e sabedoria para estar cuidando da obra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e dê um excelente domingo. Até a próxima, amados irmãos.